Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ciclo de debates do GEIC, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares Crianças, Infâncias e Contextos. Infâncias, Crianças e Contextos, na verdade. Eu sou Juliana Prates, sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do GEIC. Esse ciclo de debates, ele foi criado com o intuito da gente difundir um pouco aquilo que são os estudos, né, que o nosso grupo de estudos vem fazendo, e também da gente poder estudar mais. Então, na verdade, é uma atividade de extensão que tem por objetivo essa troca. Ao mesmo tempo que a gente estuda, a gente abre para outras pessoas fora da universidade também poderem aproveitar esse momento. Então, a gente achou que era oportuno que a gente tivesse um ciclo de debates. Isso começou na pandemia, então estamos no terceiro semestre fazendo o ciclo de debates. A gente espera que possamos fazer em algum momento presencial, inclusive a nossa ideia era hoje estar presencialmente na universidade, mas também tem as vantagens de estar neste momento dessa forma, porque mais pessoas de outros espaços podem participar, né? Obviamente, não acho que esse é um lado bom da pandemia, porque não tem lados bons na pandemia, mas efetivamente é uma possibilidade da gente poder trocar mais e ter mais pessoas compartilhando dessa troca de conhecimentos. Para abrir, eu queria agradecer, então, na verdade, também aos meus bolsistas, né, do grupo de estudos, porque são eles que organizam, estão recebendo vocês. Então, João Pedro, Maria Fernanda, que está aqui, Raíssa, não está, já entrou para dar um oi, mas vai voltar daqui a pouco, que é Lucas Zezedek, que é o mestrando, Larissa, que hoje não pôde estar aqui, nem Ricardo. Mas todos eles me ajudam a organizar esse momento de encontro. E para dar início, né, a esse ciclo, ao terceiro ciclo de debates, eu tive uma ótima lembrança de chamar e convidar uma ex-geikiana, se a gente ainda não se denominava quanto geik, mas Anne foi minha bolsista também, participou na graduação em psicologia e, desculpa, de todos os meus participantes, integrantes do grupo, Vivian também já entrou. Eu acho que ela já está aqui também. Ela vai ser hoje responsável por fazer, ela que estava atrás dos e-mails, contactando vocês, etc. Depois vocês podem abrir as câmeras também para se apresentarem para as pessoas. Então, Anne, como eu estava dizendo, ela foi uma das primeiras bolsistas também do GEIC e participava de um projeto de pesquisa que a gente tinha sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Na verdade, era o acompanhamento longitudinal desses adolescentes. E hoje, já psicóloga, mestre, e vai poder compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, a sua discussão. Então, é muito bom, eu fico muito orgulhosa. Eu costumo dizer que, assim como minha orientadora Silvia, ela costumava dizer assim, eu achava isso estranho, né? Lá, coisa boa a gente poder ficar sentada no fundo da plateia e ver alguém que foi nosso aluno, tá lá na frente falando alguma coisa, e depois a gente dizia assim para a pessoa do lado, foi meu aluno. A gente sempre se sente um pouco responsável, né, por fazer parte da trajetória de vocês. Então, muito obrigada por aceitar estar aqui hoje para falar sobre esse tema, que é desenvolvimento humano e interseccionalidades. A gente sempre funciona numa lógica muito dialógica, mas você pode escolher a forma de organização. A ideia é que você possa fazer sua apresentação e depois a gente possa ir colocando as perguntas. Maria Fernanda vai estar fazendo aqui a mediação das perguntas pelo chat, então as pessoas podem escrever, também podem abrir as câmeras, levantar a mão, ter a palavra. Acho que vai ser muito bom. E muito obrigada a todos por terem vindo. Só um último aviso. O grupo de debates está escrito como uma atividade de extensão. Isso significa que, para emitir certificados, vocês precisam estar presentes em 75% dos encontros. Nesse semestre, nós temos 4 encontros, então são 3 encontros obrigatórios. Na metade do encontro, vai circular a lista de presença e eu peço que vocês assinem, tá bom? Seja bem-vinda, Anne. Oi, gente, boa tarde. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Ok. Aconteceu aquilo, né, do fenômeno de quando tudo começa, a internet começa a oscilar, mas parece que estabilizou agora, tá tudo bem. Agradeço muito, Juliana, o convite, as palavras. Inclusive, Juliana, ela foi a primeira pessoa, assim, que eu me aproximei na universidade, muito interessada no tema de crianças e adolescentes em situação de rua. Eu já sabia, assim, que ela era
uma referência na temática e foi um privilégio começar minha graduação já na iniciação científica com ela. E o Bom Filho a Casa Torna, né? Então é um prazer estar retornando aqui para poder falar desse tema que é tão caro, que é desenvolvimento humano e interseccionalidades. Dou as boas-vindas e agradeço a todas as pessoas que estão presentes. E vamos começar, né? Eu vi que vocês se organizam assim, eu falo e depois a gente abre, mas se vocês quiserem falar durante a apresentação, perguntar alguma coisa, vocês fiquem muito à vontade, ok? Eu acho que assim o bate-papo fica mais fluido. Inclusive, se tiver alguma dúvida, a gente não deixa para o final, mas sana logo para nas próximas informações as coisas estarem encaminhadas. Então, eu vou colocar aqui agora a apresentação. Não vou ver vocês, né? Também não vou conseguir acompanhar o chat, então, se vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone para eu escutar, ok? Enquanto isso, Anny, que você vai abrindo, João Pedro vai abrir aqui a sua apresentação, porque é bom que todo mundo possa também dar uma olhada no seu currículo. A gente fez um card todo bonitinho. Ok. É o tempo que você vai me mandando. Mas, enfim, eu me chamo Anny Bittencourt Santos e Silva, como Juliana já adiantou, né? Eu sou psicóloga, mestra em estudos interdisciplinares sobre a universidade e também sou gestalt terapeuta em formação. A abordagem que eu tenho estudado para entender, né, o desenvolvimento humano, a experiência das pessoas, e a teoria de base da gestalt terapia é a teoria do self. Então, é a partir desse lugar que eu vou estar dialogando com vocês, né, conversando com vocês. E para falar sobre desenvolvimento humano e sobre interseccionalidade, atrelando esses dois conceitos, né? Pode passar. Isso. Então, de onde é que a gente vai partir? Como eu falei, eu parto aí dessa teoria de base, né, da Gestalt terapia, que é a teoria do self, e a compreensão que eu estou trazendo sobre o desenvolvimento humano é o desenvolvimento humano como mudanças que vão se sucedendo no tempo, em relação e a partir da integração de experiências. Então, vejam aí que eu destaquei 3 pilares importantes, né, que é o tempo, a relação e a integração de experiências, que são 3 pilares da teoria do self, e eu destaco como mais importante aí a questão do tempo, né, de como a gente vai vivendo as experiências num contínuo temporal, no sentido de que quando a gente dorme e a gente acorda, por exemplo, a gente não tem que parar para pensar quem sou eu, onde é que eu estou, porque tem esse contínuo de uma continuidade mesmo das nossas experiências. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, não passa agora, eu queria fazer um experimento com vocês. E aí eu trouxe aqui 3 imagens. Aí, Juliana, você pode deixar, assim, cada imagem cerca de 10 segundinhos. Você passa uma, deixa 10 segundinhos, deixa a outra, passa. E aí eu vou pedir para que vocês prestem atenção nessas imagens. Pode voltar, só para eu explicar um pouco antes. Vou pedir para vocês olharem essas imagens e aí vocês observarem como é que vocês se sentem, o que é que vem quando vocês veem essas imagens, se vem alguma coisa. E aí depois vocês podem abrir o microfone para falar um pouquinho de qual foi a imagem que te capturou mais, a que chamou mais atenção, ok? Pode ir. Alguém gostaria de falar qual foi a imagem que chamou mais atenção e o que é que chamou atenção na imagem? Se sentiu alguma coisa? Boa tarde, né? Eu posso falar. Eu gostei mais da última imagem. Eu acho que tem muito a ver, principalmente com questão de liberdade e a questão de dança, balé, né? É algo também que me remete muito à questão da infância, que eu gostava muito de balé clássico. Eu acho que a dança,
né, no caso do balé clássico, ele permite muito uma questão de liberdade. Aí eu pensei mais nisso, nessa sensação de liberdade e de como você pode se expressar através do seu corpo. Muito bom, Vivian. Obrigada. Acho que a próxima pessoa é João Pedro, né? Eu gostei muito da primeira imagem, da questão de identificação, da realidade, né, que a gente está vivendo agora com a volta das atividades presenciais. E tem alguma sensação, João Pedro, quando você vê essa imagem? Uma sensação, assim, de identificação, vamos dizer assim. Ok. Lorena. Oi, gente, boa tarde. Então, Anny, eu não sei se é para falar a que mais tocou a gente só positivamente, Não. mas essa primeira imagem, ela me toca muito, mas de uma maneira muito negativa. Então, foi a que me despertou uma sensação mais forte, mas infelizmente, não sei, infelizmente foi de uma maneira bem negativa. Essa coisa da aglomeração, essas pessoas sem rosto, é uma coisa meio apática, e esse corpo aqui que eu não sei, que parece que flutua. Sim. Dá para ver que é um ônibus, mas enfim, ao mesmo tempo é um pouco confuso. Então, nesse sentido, foi a que me despertou mais sensações. E você trouxe aí a questão da aglomeração de pessoas sem rosto. O que é que isso você acha que te causa essa sensação ruim, né, negativa? Acho que me dá uma sensação de apatia muito grande, porque você não vê a expressão facial das pessoas, você não vê o que está refletido ali. E a imagem em si, não sei, a pintura, ela me remete a uma coisa ruim, e eu não sei se essa sensação piora porque eu não vejo os rostos das pessoas. Então, acho que é isso. Ok, obrigada. Maria Fernanda. Oi, boa tarde, gente. Eu fiquei agora na dúvida de qual foi, porque ouvindo todo mundo falar, meio que você vai se identificando com a fala das pessoas. Me identifiquei muito com a fala de Lorena, apesar de, inicialmente, a que mais me chamou a atenção foi a última imagem. Quando a Lorena falou, me despertou outras coisas agora, olhando e também olhando por mais tempo. Então, acho que tanto a primeira quanto a última, elas foram mais intensas, mas de maneiras muito diferentes, porque a última, ela acaba passando muita leveza e liberdade, uma integração, digamos assim, e remeter isso à dança e à expressão, enquanto a primeira remete muito a esse sufoco, um aperto, até uma coisa mais cotidiana e rotineira, e enfim, mas foram muito diferentes, mas despertaram sentimentos iguais em intensidade. Sim, quando você traz isso, dessa sensação cotidiana e rotineira da primeira imagem, né, que são as pessoas no ônibus, você anda de ônibus, isso é uma experiência que você já viveu, de pegar o ônibus lotado, enfim? Sim. E é uma experiência que, para mim, é entediante, estressante, então, associo a esses sentimentos negativos, e quanto à última, essa liberdade, uma coisa mais ampla, até mais abstrata, porque você não tem um lugar exato onde aquelas pessoas estão, então dá mais espaço para a imaginação. Sim. Então, vejam, né, como uma imagem provoca sensações diferentes em cada uma de vocês que vão falando aqui do que é que sentem, né? E é nesse sentido que a experiência temporal, ela tem um grande destaque na teoria do self. Porque uma imagem, aqui, na atualidade, né, nesse momento presente, quando vocês veem, remetem a experiências que já passaram. E a forma como vocês veem essa imagem aparece, né, muito relacionada a essas experiências passadas, como, por exemplo, Vivian, ela traz que a última imagem a sensação dela é de liberdade, né, a primeira sensação é de liberdade. E à medida em que ela vai falando, ela vai trazendo aí que remete muito à infância dela, em que ela gostava de balé clássico, e ela via no balé clássico essa experiência, né, de liberdade. João Pedro já traz uma outra coisa, que é a questão da aglomeração. As pessoas ali andando de ônibus,
aglomeradas e esse retorno, né, após a pandemia. Lorena também traz isso da aglomeração, e a primeira sensação dela é uma sensação negativa, e depois ela vai trazendo o que é que acontece aí. Então, as nossas experiências, elas não se dão só nesse momento aqui agora, né, de ver a imagem, de escrever a imagem, mas a imagem, ela também está permeada aí por sensação, e tem algo que retorna, experiências passadas que retornam e ajudam a gente a significar as coisas de maneiras diferentes, né. E aí pode passar pelas imagens. E aí eu vou trazer um pouquinho dessa compreensão da teoria do self. Vou começar aí por Franz Brentano, né, que quem é da psicologia muito provavelmente já ouviu falar dele. Ele foi uma das pessoas que estavam aí no intuito de desenvolver a psicologia enquanto uma ciência, junto com Wundt, junto com William James, sendo que o Franz Brentano, diferente do Wundt, que tinha uma compreensão da consciência de uma forma associacionista, né, de que as coisas que estavam aqui fora, como, por exemplo, um quadro, quando a gente percebia um quadro, as sensações que iam nos causando iriam se associar e formar consciência. Para Franz Brentano, a consciência, na verdade, ela se dava numa espontaneidade, como Vivian, que traz a sensação de liberdade quando ela vê o quadro, ou Lorena, que traz a sensação de apatia, de tristeza, um sentimento ruim, né? Então, quando a gente vê as coisas nos remetem, né? As coisas nos mexem. Coisas aparecem aí, que às vezes a gente nem sabe explicar. Lorena tinha uma sensação ruim, não sabia explicar, mas depois foi trazendo. Então, Franz Brentano, ele vai chamar esse fenômeno espontâneo, né, que é um todo e que é uma gestalt, de fenômeno psíquico. E aí o Russell, que era aluno de Brentano, começa a questionar um pouco essa ideia do fenômeno psíquico, no sentido de que o Brentano, ele traz o fenômeno psíquico como se fosse algo que acontece dentro da pessoa, né, como se fosse algo interno da mente. Mas o Russell, ele vai questionar, mas como é que é algo que acontece dentro da mente? Se quando as pessoas me comunicam as coisas, eu consigo compartilhar. Quando Maria Fernanda me fala também dessa sensação de liberdade, ou me fala de uma sensação de sufoco, né, por estar andando no ônibus, eu consigo compartilhar disso que ela fala. Muito provavelmente a experiência dela vai ser diferente da minha, porque somos pessoas diferentes, mas eu consigo compartilhar de uma dimensão do que ela me traz. Porque eu também vivi essa experiência, e por ser uma pessoa, eu consigo ver a expressão dela e captar o que é que acontece aí, e tudo isso se dá de uma forma muito espontânea. Então, o Russell, ele vai ampliar aí essa ideia de Brentano, do fenômeno psíquico, trazendo que o fenômeno psíquico tem uma parte que é pessoal, mas tem uma dimensão também que é compartilhada entre as pessoas. E aí, vindo um pouquinho mais para frente, a gente tem o Peirce, né, que lá na década de 40, ele era um psicanalista e começa a criticar as teorias freudianas. Ele começa a discordar dessa ideia de que tem um aparelho psíquico que é dividido em ego, superego e id, e ele vai entender, na verdade, que não se trata, né, de um lugar dentro da mente, mas sim que a gente acaba desenvolvendo hábitos na vida, né, e coisas que a gente não vai percebendo, vai fazendo de maneira muito despercebida, e é nesse sentido que o Peirce, ele deixa de entender o ego como se fosse algo que acontece dentro da mente, mas para algo que tem uma forma, cada um tem uma forma de ser, e não se trata de um lugar dentro da cabeça. Ele discorda de Freud também na questão de que Freud, ele vai dizer que a introjeção é algo muito importante para o desenvolvimento da criança, né? A criança introjetar regras, aprender regras e simplesmente atuar no mundo reproduzindo essas regras. O Peirce, ele discorda dessa perspectiva e ele vai entender, a partir da metáfora da mastigação, que a criança, ela dispõe de uma determinada autonomia para conseguir ir assimilando essas projeções, não de uma forma violenta, simplesmente introjetando essas introjeções, mas sim mastigando. E aí o Peirce, ele vai trazer, a partir dessa analogia da mastigação, né, que é triturar, mastigar,
você sentir o gosto da coisa, engolir aquilo que é nutritivo e excretar aquilo que não serve para você, ele vai dizer que a agressão é um ponto muito importante para o desenvolvimento. Então, aí na década de 40, ele vai escrever um livro, que é uma crítica à psicanálise, chamado Ego, Fome e Agressão. E esse livro ele não é bem recebido, né, na comunidade psicanalítica. Peus, ele era alemão, e nessa época, né, estava na ascensão de Hitler, enfim, ele era judeu, e ele precisou sair da Alemanha. Ele vai para a África do Sul, que é onde ele escreve esse livro, e depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele conhece Paul Goodman, que era um grande expoente aí do movimento anarquista. Paul Goodman, ele era um homem gay, então ele também fazia parte do movimento LGBT, e o Paul Goodman, ele era um intelectual e ele estava querendo desenvolver mais sobre uma teoria, né, que entendesse aí a experiência humana, porque ele se incomodava muito com ideias sobre o ser humano que tinham como base uma ideia de um sujeito privatizado. E o Paul Goodman, né, por ser uma pessoa dos movimentos sociais, ao mesmo tempo em que era uma pessoa intelectual, ele questionava muito os efeitos do capitalismo, das violências, das opressões no desenvolvimento das pessoas. Então, os dois se encontram, né, o Peus e o Paul Goodman. O Paul Goodman era um grande estudioso de Husserl, da fenomenologia husserliana, é isso que eu trouxe aí do fenômeno psíquico, enfim. Os dois se encontram e aí eles desenvolvem essa teoria que é a teoria do self. Pode passar. Então, a teoria do self, ela vai compreender o organismo em relação com o meio. E nessa relação, funções e dinâmicas específicas, elas vão se conformando em um todo espontâneo, né, que vão chamar aí de Gestalt, esse todo espontâneo, e vai propor uma compreensão de como os organismos vivem o tempo, né, como nós pessoas vivemos o tempo, ou em outras palavras, como a gente se desenvolve ao longo do tempo. Pode passar. Então, a leitura que a teoria do self propõe aí do desenvolvimento humano é de que o nosso desenvolvimento, ele se dá em um campo, organismo-meio. E aí percebam que o self, ele não corresponde ao sujeito, mas sim a um sistema, que é justamente a relação. Então, quando eu coloco assim, organismo/meio, a gente pode entender essa barra como se fosse a fronteira, né? Porque a gente sabe que a gente não é a mesma coisa que a mesa que está aí na frente da gente, que a câmera que está na frente, o computador. Existe uma diferenciação, né? Por isso essa barra. Mas percebam que a gente está sempre em relação com esse meio. A gente não existe se não estamos em relação. E aí eu coloquei esse GIF, né? De uma pessoa respirando, para ilustrar como nas nossas experiências mais básicas, a gente está nessa relação com o meio, com o ar, no caso. Se a gente não respira o ar, a gente não existe, a gente morre. E aí esse ar entra pelas vias aéreas, passa aí laringe, faringe, né, pulmão, etc. Diversos processos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nessa perspectiva da teoria do self, o self, ele corresponde a esse todo. Não é um sujeito privado, individualizado, mas sim entendendo que a gente só existe em relação. Então, pode passar. Como eu falei lá atrás, nessa relação, né, do organismo e do meio, algumas funções, elas vão se conformando, né, funções e dinâmicas específicas. Então, PHG, né, que é a sigla para Peus, Heffeline e Goodman, que são os autores aí da Gestalt terapia, eles vão descrever da teoria do self, né? Eles vão descrever aí 3 funções desse sistema self, né? Desse todo, dessa relação organismo-meio. E por que 3 funções, né? Porque lembrando que essas funções, elas não são da pessoa, mas sim da relação. Então, a gente tem aí essa função id, que é esse fundo de experiências passadas que o tempo inteiro estão retornando, né, e orientando a gente na forma como a gente vê o mundo, como a gente descreve as coisas, como a gente cria os significados para as coisas. Essa função id, por exemplo, está na fala de Vivian, quando ela vê, né, a última imagem, remete à liberdade, ela lembra da infância, e aí ela consegue elaborar um pensamento sobre isso. Essa é a função id em funcionamento, né, porque a gente busca entender como é que os processos de desenvolvimento, eles se dão. Então, a função id é esse movimento desses
fundos, né, que vão retornando no momento agora. A gente tem uma outra função, que é essa função chamada ego, que é uma função que ela é tomada como uma função política, no sentido de que é a possibilidade da pessoa criar, falar, fazer, questionar, amar, violentar. Essa é a função ego, é a função de ação, e por isso muitas vezes ela é chamada de função ato. E, por fim, a gente tem uma outra função, que é chamada função personalidade, que eu grifei porque eu queria que a gente prestasse um pouco mais de atenção nela. A função personalidade, ela diz respeito à representação de quem somos. É a nossa identidade, é aquilo que a gente consegue nomear de nós mesmos, como um exemplo, né? Fiquei pensando, Vivian foi aqui a primeira pessoa a falar. E aí ela falou que remete ela à liberdade, lembrou da infância dela. E nesse sentido, pode ser que Vivian, nas experiências passadas dela, todos os lugares que ela está, ela é uma pessoa que vai lá e fala e dá a opinião dela e pergunta. Então, ao longo dessas experiências, né, Vivian pode ser vista como uma pessoa que tem atitude. E aí, essa é a função personalidade operando, né? Quando as pessoas conformam aí identidades sociais. E aí eu coloquei esse quadro de Frida Kahlo, porque eu estava procurando algumas imagens para trazer, e essa foi uma imagem que me remeteu muito a essa passagem do tempo, né? A gente tem aqui uma roupa da infância, tem ela aqui no meio e sendo atravessada por uma flecha, e aqui do outro lado a gente tem uma roupa assim mais velha. Então, isso me remeteu muito à passagem do tempo. Só que aí, quando eu fui pesquisar, a imagem não tem nada a ver. A Frida Kahlo, ela pintou esse quadro quando ela descobriu que Diego e a irmã dela estavam se relacionando. Isso deixou ela muito machucada. Mas isso ilustra também, né, como a forma como eu vou interpretar o quadro, como eu vou, está muito atrelada às minhas experiências de vida, né? Então, pode passar. De uma forma bem resumida, né? Vai ser na dimensão da função personalidade que se desenvolvem a vida moral, os valores éticos, as instituições e, principalmente, a nossa historicidade, nossas identidades reconhecidas no laço social. Beleza, aí tá funcionando bem direitinho, né? Tudo tranquilo, fluindo, a pessoa construindo sua história, a vida moral, pode deixar, não passa agora não. Mas, gente, vamos prestar atenção que, na nossa sociedade, existem identidades que não são reconhecidas no laço social. E aí é que entra a questão da vulnerabilidade da função personalidade. Existem diversas identidades que, por estarem expostas a violências, como violência de gênero, o racismo, que é uma violência contra determinados grupos sociais que possuem determinada cor, determinada raça. A gente tem a violência de classe, que pessoas não conseguem acessar, né? Espaços de saúde, espaços de educação. Então, a gente tem diversas violências que acabam impedindo que as pessoas consigam exercer suas identidades de forma fluida. E isso acaba causando a vulnerabilidade dessa função. E, consequentemente, uma vulnerabilidade no desenvolvimento dessas pessoas. Então, pode passar. Aí eu vou pedir para você pausar que um vídeo vai começar, Juliana. Hoje foi o último dia do evento Lollapalooza. Só clicar. Isso. Eu não sei se eu consigo parar, mas deixa eu ver se eu volto e consigo. Se você clicar no vídeo, ele Pronto. Hoje. Aí, pronto. Então, eu trouxe para exemplificar isso da vulnerabilidade da função personalidade, esse vídeo da Lorena Eltz. Não sei se vocês conhecem a Lorena Eltz, eu vi algumas pessoas balançando a cabecinha aí que conhecem, mas ela é uma pessoa que vive com uma deficiência, né? Ela é uma pessoa que é ostomizada, ou seja, desde criança, ela vive com a doença de Crohn, de forma que ela teve, né, que retirar parte do intestino grosso dela, uma outra parte é posta para fora e ela vive com aquela bolsinha de ostomia, que é onde os excrementos saem. E aí, a Lorena Eltz, ela foi para o evento, né, do Lollapalooza, e ela vai contar um pouco da experiência dela, do que aconteceu quando ela estava lá. E aí, pode dar play. Foi o último dia do evento Lollapalooza.
a luz e algumas pessoas tomaram banho de chuva, mas eu tomei um banho de cocô. Lá dentro eu não encontrei nenhum banheiro próximo, muito menos com prioridade para pessoa com deficiência. E aí eu tive que subir essa ladeira que fez com que minha bolsa desenrolasse e eu acabasse com a bolsa vazada na minha calça, no meu tênis e eu coberta de cocô, passando maior humilhação na frente de todo mundo. E claro que o evento não é culpado pela minha bolsa ter vazado, mas eu queria ter encontrado mais banheiros, inclusive para gravar um conteúdo sobre banheiros em festival de música para pessoas com deficiência ou ostomizadas. Ah, mas festival de música é assim mesmo, o maior perrengue. É triste pensar que a gente que tem uma doença ou uma deficiência acaba não indo nesse tipo de evento por medo do que pode acontecer lá. Alguém gostaria de comentar? Ok, então eu vou seguir. Tá, João Pedro. Me faz pensar nesses eventos e até como a forma como eles são construídos, em que corpos podem acessar, né? É uma discussão que já vem de outros encontros do gay sobre também crianças, pessoas idosas e como são pensados para corpos muito específicos e que são muitas vezes os corpos com recursos, né, financeiros, tudo mais. Uma vez, né? É engraçado sobre essa questão, né, de pessoas com deficiência. Eu comecei a refletir, eu sempre fui uma pessoa que eu pensei sempre muito sobre a questão racial, né, porque é algo que me atinge e que eu sempre consegui ver assim constantemente. Mas a questão da deficiência eu só consegui perceber um pouco mais, não só além da questão da universidade, quando eu tive na minha família, né? Quando minha avó teve um AVC, ela se encontrou em estado vegetativo, e também na questão de uma tetraplegia. E aí, quando eu vejo ela falando, né, nessa questão de não conseguir ir para um ambiente que para nós jovens pode ser comum de acessar, ir para um show, me faz refletir como para essas pessoas acabam tendo várias barreiras, né? Por exemplo, para minha avó apesar de a gente ter um home care e tudo mais, né? Tá sendo conversado isso, para ir para um médico era uma extrema dificuldade e às vezes a pessoa não poderia acessar esse médico, sendo que a pessoa em estado vegetativo e com tetraplegia você tem que estar constantemente indo para o médico, porque o funcionamento do pulmão não é o mesmo, entre outras questões, né? E faz a gente refletir sobre isso, né? Como quando a pessoa é portadora de uma deficiência, a sociedade acaba impondo vários obstáculos, né? É uma segregação muito assim que a gente às vezes não reflete, mas acaba sendo muito escancarada. E isso até me fez pensar em um colega do Instituto Libio que teve uma lesão medular, está tetraplégico, e está fazendo abaixo-assinado para conseguir ter acesso às aulas na UFBA, né? E isso é muito debatido, o ambiente da gente é muito amplo, tem várias discussões sobre capacitismo, mas fazer com que uma pessoa, né, tem na lei, né, não tenha acesso à aula, já é um capacitismo, já é, entre outras violações de direitos, né? Então, acho que também me faz refletir como eu também só abri meu olho quando tive algo da minha família, né? Aí eu fico pensando nisso. Isso que João Pedro, desculpa, Anny, isso que João Pedro fala, né? Eu estava lendo ontem um livro, A Cidade das Crianças, e ele falava um pouco sobre para quem que a cidade foi feita. E ele diz assim, foi feita para um homem branco de classe média, inclusive em termos de capacidade de andar. Então, se você imaginar pegar um ônibus, né? Então, o ônibus ele tem uma altura, para atravessar a rua tem que ter uma certa celeridade. A gente tem mesmo semáforos aqui em Salvador que são super rápidos. Então, imagina esse cidadão que teria direito à cidade como esse sujeito. O convite do livro, na verdade, é que as crianças sejam consideradas como um modelo para o espaço, porque onde a criança pudesse andar, seria possível para todos. Mas um pouco dessa ideia, assim, né, de que a própria cidade, a própria lógica de configuração, e é muito provável que, por exemplo, ela possa sofrer a acusação de que ela não deveria estar nesse tipo de lugar, já que ela tem uma necessidade diferenciada. Então, é incrível o quanto se privatiza a solução, né? Que as pessoas que devem se colocar nesse lugar.
João Pedro colocando aqui, né, o próprio campus de São Lázaro é muito inacessível. A inacessibilidade é evidente. A gente tem, por exemplo, a direção do Instituto, a coordenação acadêmica, o serviço de psicologia, nada tem acessibilidade, né? Não, os cadeirantes não têm como subir de jeito nenhum. A gente tinha, inclusive, ganhado uma verba para poder colocar o elevador, mas enfim. Mas são muitos os lugares onde a gente diz, na verdade, que outras pessoas não podem estar, apesar de não dizer nada. Então, está subentendido um certo modelo de pessoa que pode circular, que pode frequentar, né? Exatamente. Lorena? E seguindo nessa linha também que vocês estavam trazendo, né, eu estava refletindo muito esses dias como a cidade, bem isso do que a Juliana estava dizendo, que a cidade é feita para adultos, ou para pessoas que tenham um poder de produção que vai gerar algum dinheiro, porque, por exemplo, a gente tem que ter um estatuto da criança para poder proteger a criança, para poder estar ali dizendo que tem normas, tem regras, da adolescência, da juventude, estatuto do idoso, estatuto da mulher, porque a adultez ela é vista como esse lugar de que você está jogado aí no mundo, que você agora vai poder compreender o mundo e interagir com ele de uma maneira mais igualitária, de alguma forma, porque você está nesse lugar que você chega, que é a adultez, né, que é visto como esse lugar de uma certa estabilidade, uma coisa mais, enfim, mais plana. Mas aí você chega, por exemplo, uma mulher adulta, como a Lorena Eltz, ela não vai poder acessar esses lugares, sabe? Essa ideia da plenitude, da adultez, ela já cai por terra para esse tipo de pessoas, né? E aí a gente vem trazendo essa discussão do capacitismo, e mesmo assim as pessoas não enxergam essa discussão como uma discussão válida, necessária e urgente, porque, como a professora Juliana até trouxe, né? As pessoas vão justificar, dizendo que ela não deveria estar naquele lugar, e só isso. Porque aquele lugar não é feito para o corpo dela. Então, essa questão de a gente sempre ter que ter um estatuto, uma norma, uma definição para todos os outros, para todas as pessoas que não é um homem branco cis hétero, para mim é uma coisa muito, que diz muito sobre a nossa organização social, fala muito sobre quem é realmente que vai poder acessar esses lugares. Exatamente, teve algo que você falou aí, Lorena, que foi sobre essa discussão, ela está em vigência, né, porque essa é uma discussão invisibilizada. Hoje a questão racial, como o Vivian falou aí no início, ela está muito mais presente, e acho que isso se deve, por exemplo, às políticas de cota, políticas de permanência, em que pessoas negras, elas conseguem acessar espaços em que esses debates sobre a questão racial estão em voga, né? E são coisas que dizem respeito à experiência da gente. Então, é claro que a gente tem que debater isso. Mas são poucas as pessoas que conseguem chegar a esses espaços de discussão vivendo com deficiência. Então, essa é uma experiência que parece que nem existe para a gente. Tanto é que a Vivian falou aí que ela só começou a pensar nisso quando a avó dela começou a viver com deficiência, e isso se tornou uma experiência presente aí para ela, né? Que ela integra e hoje discute, hoje pensa, porque é algo que ela sente na vida cotidiana dela. Tem um ponto aí importante, vou te passar a palavra, Juliana, mas isso que eu fiquei pensando sobre como as instituições de fato se organizam por e para determinados seres humanos. Inclusive, esse final da Lorena Eltz, assim, me toca profundamente quando ela fala que é triste pensar que pessoas com deficiência nem pensam na possibilidade de estar nesses espaços pelo medo de passar por experiências traumáticas e humilhantes como essa. Então, é algo que nem entra no campo de possibilidade da pessoa. Ela nem pensa que ela pode ocupar um espaço desse. E isso aqui é o mais grave de tudo, que a gente acaba não tendo recurso para nomear essa situação e para dar jeito nessa situação, porque essa situação não existe. Então, o que é que a gente vai resolver mesmo, né? Juliana. Eu não consigo fazer essa discussão sobre deficiência sem sugerir sempre, sugiro esse filme sempre, Revolução Camp, ou o Crip Camp, porque é um espaço nos Estados Unidos em que fala dos primeiros acampamentos em que havia para pessoas com deficiência. Então, foi uma experiência na década de 60, 70, em que os Estados Unidos, é muito comum, né, nas férias de verão se fazerem acampamentos, mas algum grupo de hippies resolve, então, abrir um acampamento específico para pessoa com deficiências, e todas as deficiências. E são as pessoas justamente que participavam desses acampamentos que foram responsáveis pelo movimento de direitos civis das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E vai contar toda essa trajetória das pessoas, né? O quanto elas
se organizaram a partir de uma experiência concreta de participação. Então, elas viviam isso no acampamento e isso movimentou de tal forma, né, as mobilizou de tal forma e as instrumentalizou, na verdade, também para o debate, porque elas estavam preparadas para poder viver formas democráticas de participação, de luta por direitos. É impressionante, assim, é um filme que eu acho que todo mundo possa, eu acho incrível. Aí, João Pedro já colocou. Está na Netflix e é incrível. Eu sugiro a todas as pessoas que concorreu ao Oscar, e é muito no ano passado, né? E vale muito a pena, assim, porque essa noção que Vivian fala da invisibilidade que as pessoas têm, quando você assiste esse documentário, você, inclusive, pensa nelas como agentes de luta, como pessoas capazes de se organizar. Então, elas, sem spoiler, mas elas fazem uma ocupação, né, num espaço público para garantia de direitos e se organizam, porque eram pessoas que não podiam ficar sem deitar, não podiam estar em pé, não podiam usar o banheiro de outro lugar. Então, assim, várias dificuldades enfrentadas e como que essas pessoas coletivamente enfrentam essa dificuldade por entenderem e se colocarem nesse espaço de uma pessoa com deficiência. Então, eu acho realmente um documentário que vale muito a pena. Sim, e eu acho que isso de perceber as pessoas como agentes de luta é essencial. Inclusive, para mim, a Lorena Eltis, ela é um expoente disso, né? Porque, mesmo sendo uma pessoa que vive com deficiência, é como se ela conseguisse aí criar um meio em que é possível pessoas que vivem com deficiência terem acesso à informação. Tem um quadro que ela faz que é muito interessante sobre banheiros, né? Ela diz que ela conhece todos os lugares, conhece os banheiros de todos os lugares por onde ela transita. Então, ela passa essa informação e pessoas que vivem com deficiência, quando vêm, poxa, olha só, essa pessoa, ela transita, ela vai num festival de música, isso é uma possibilidade que pode se abrir para ela também, né? Isso proporciona aí o fortalecimento de identidade. Essas pessoas vão assimilando que é possível transitar com determinadas limitações, mas, ao mesmo tempo, outras pessoas que não vivem com deficiência veem essa condição, sabe que existe e pode colar na luta também, né, para pautar mais espaços para que essas pessoas consigam estar transitando com fluidez. Isso, assim, eu acho fantástico nisso, né, porque a Lorena, ela consegue criar, a partir dos recursos que ela tem, claro, porque apesar de ser uma mulher que vive com deficiência, ela é uma pessoa que sempre teve acesso a tratamento, sempre teve acesso à saúde, ela pertence a uma determinada classe social, né, que permite que ela consiga comprar um ingresso para ir para o show, sair da cidade dela, pegar um avião, enfim. Então, claro que não é no vazio, né, que ela consegue construir isso, ou a grande resiliente, mas ela consegue acessar recursos e transformar essa experiência dela, né, de vulnerabilidade. E aí eu acho isso, assim, fantástico, acho fantástico. Um outro ponto, né, que eu queria trazer, pensando nisso, né, de que a Lorena, ela consegue criar uma experiência, mesmo sendo uma pessoa que vive com deficiência, porque ela está em outros marcadores sociais, né, como, por exemplo, um outro marcador de classe. Eu gostaria que a gente pensasse agora, né, se fosse uma mulher pobre, negra, vivendo com deficiência, né? Então, vejam aí que eu trouxe 4 marcadores sociais, mas eu poderia trazer muito mais, mas vamos pensar nesse corpo ocupando ao mesmo tempo essas várias categorias. Se uma mulher é negra, ela está exposta aí às violências de gênero. Se é uma mulher, ela está exposta às violências de gênero, né? Se ela é negra, ela está exposta às violências decorrentes do racismo. Se ela é uma pessoa que é pobre, né, oriunda de uma classe popular, ela tem determinadas limitações aí no acesso à educação, no acesso à saúde, tem limitações no acesso ao lazer. E se é uma pessoa com deficiência, está exposta a outras limitações que são referentes, por exemplo, à dependência de pessoas, né? Depender de alguém que faça a comida dela, ou depender de alguém que a leve para o médico. Então, é nesse sentido que as múltiplas violências, elas podem fazer parte de um só corpo, e isso acaba criando várias camadas na experiência de violência que uma pessoa pode estar vivendo, né? Numa experiência de sofrimento. E aí, como é que a gente categoriza, né, a experiência de vida dessa pessoa? O sofrimento dela é decorrente do machismo? É decorrente do racismo? É decorrente do capacitismo?
não tem como a gente delimitar uma fronteira exata do que é que está causando o sofrimento, até porque não é uma relação de causa e efeito. Se trata de experiências que vão se mesclando e transformando a experiência de vida de uma pessoa, né? Então, é nesse sentido que essas categorias sociais, elas vão refletir em como a gente experiencia a vida em sociedade, como as nossas funções, né, na relação organismo-meio, elas podem ser fluidas ou mais limitadas. E aí, nessa discussão, entra uma questão interessante, que é a gente ter uma chave de análise para conseguir entender o sofrimento, né, a experiência humana e o desenvolvimento. Porque se a gente não consegue muito bem dizer, fulana sofre porque ela é uma pessoa que vive com deficiência, sendo que existem vários outros marcadores aí atravessando a vida dela. Como é que a gente vai conseguir nomear o sofrimento e criar formas de estar dirimindo esse sofrimento, ou lidando com esse sofrimento, ou mesmo com o sofrimento e as limitações, criando possibilidades de vida? E aí a gente tem essa categoria de análise, na verdade. E essa categoria de análise é justamente a interseccionalidade. Pode passar. E aí, para a gente entender, né, a interseccionalidade na prática, eu vou querer propor um outro experimento para vocês, que também vai ser com imagens. E aí, a Juliana não passa agora, mas tem 4 imagens que eu vou passar aí para vocês, com a foto de pessoas. E eu vou pedir que vocês, aqui no chat, quem souber o nome das pessoas, escreve aí no chat. E aí, quando ninguém mais escrever, Juliana, você pode passar, ok? Quando ninguém mais souber o nome, pode passar. Então, vamos lá para a primeira imagem. Quem souber o nome dessa pessoa, escreve no chat. Acho que foi. Pode passar. Acho que foi, né? Acho que foi. Ok. Isso. Então, eu acho que seria interessante a gente contabilizar, né? As pessoas que vocês souberam o nome, quantas pessoas foram. O João Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas souberam. Isabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas souberam. O Henri, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
pessoas, e Emily Rebecca, só uma pessoa soube, né? Não soube o nome da irmã Rebecca, mas soube do caso, né? Lembra dos rostos. Então, acho que esse experimento, ele ilustra bem como o fenômeno da interseccionalidade, ele opera na sociedade, né? Quais são os rostos que a gente lembra, que a gente assimila, que a gente sabe o que é que aconteceu, que a gente sabe o nome, ou até mesmo sabe a história, e quem a gente não sabe. Isabela Nardoni, ela foi teve uma divulgação ampla, assim, né? Ficou muito tempo na mídia, e vejam que mesmo sendo algo que aconteceu há 2 décadas atrás, né, anos 2000, a gente lembra do rosto, sabe o nome, sabe o que é que aconteceu. E não à toa são pessoas brancas, né? Não à toa são pessoas brancas. Então, tem uma vulnerabilidade aí que é de serem crianças, né? E estarem, de certa forma, indefesas, dependentes de seus cuidadores, mas tem algo aí de quem são as pessoas que a gente lembra, quem tem seus casos mediatizados na TV. E não à toa, o caso que ninguém sabe é o de Emily Rebecca, que também foi um assassinato brutal numa favela do Rio de Janeiro, enquanto elas brincavam na frente de casa, né, e morreram com um tiro de fuzil. A gente sabe o quanto a violência no Rio é extremamente ostensiva para a população negra, e quando a gente pensa para as crianças e adolescentes, né, isso se intensifica. Então, esse experimento aqui que eu fiz com vocês, ele é muito semelhante ao que a Kimberlé Crenshaw, né, que é quem sistematiza aí o conceito de interseccionalidade enquanto um conceito acadêmico, ela faz em uma palestra dela, falando sobre a interseccionalidade enquanto essa ferramenta metodológica e analítica que é muito necessária para a gente compreender as injustiças sociais. E quando a gente pensa em injustiça social que mulheres negras sofrem, não é uma experiência que está só relacionada ao machismo e não é uma violência que está relacionada só ao racismo, mas sim uma intersecção entre essas duas violências que produz uma violência que é interseccional. E a gente precisa construir uma moldura para essa experiência para que a gente consiga nomear e construir caminhos de estar dirimindo isso, né, para que essas crianças elas consigam viver. Porque isso é sobre estar vivo. A gente só constrói possibilidade de vida se a gente está vivo. Se a gente não está vivo, não tem como a gente construir. Então, pode passar, Juliana. Então, como eu trouxe, né? Emily Rebecca, ninguém sabia, assim, né, o nome. Foi um caso recente, do final do ano passado. E aí, não à toa, quem começa a pensar sobre o conceito de interseccionalidade são mulheres negras. E eu digo não à toa, porque no auge, né, ali do movimento feminista, quando o movimento feminista estava ali caminhando, as mulheres negras, elas, nos Estados Unidos, elas começaram a pensar que elas não estavam incluídas nessas pautas. A Bell Hooks, você passa Juliana? Ela tem esse texto, né, que se chama Mulheres Negras, Moldando a Teoria Feminista. É um texto ali de 1984, e aí a Bell Hooks, ela começa fazendo uma crítica a Betty Friedan, que é uma grande pensadora aí do movimento feminista, num livro dela chamado A Mística Feminina. E aí, nesse texto, Betty, ela começa falando da experiência de mulheres, né, que estavam sofrendo muito por quererem mais da vida e não poderem ter acesso, porque precisavam ficar em casa, cuidando da casa, de seus maridos, de seus filhos. Isso que elas falam sobre querer mais, é mais especificamente acesso a profissões, já que elas não podiam, né, ter esse modo de trânsito acontecendo, efetivado, porque o lugar delas era outro. Sendo que, quando a gente para pensar, quem são essas mulheres que estão impedidas de trabalhar, mesmo tendo cursos universitários, porque precisam estar em casa cuidando dos filhos, essas mulheres são mulheres brancas de classe média, porque as mulheres negras, desde sempre, estão aí trabalhando, né, operando funções, cuidando das casas das suas patroas, que são mulheres brancas, enfim. E aí a Bell Hooks, ela começa a crítica dela, trazendo que quando a Betty fala, né, disso, dessa experiência como se fosse universal, as mulheres querem trabalhar, ela exclui a experiência de mulheres negras.
E aí é que entra a necessidade dessas mulheres, né, de nós falarmos por nós. Da mesma forma como a gente estava falando ali da necessidade de pessoas que vivem com deficiência estarem em espaços em que elas podem falar e serem ouvidas, as mulheres negras perceberam essa falta, né, do movimento para elas e começam a pensar como as experiências delas estavam tanto atravessadas pelo machismo quanto pelo racismo. E aí, esse conceito de interseccionalidade, que ainda não era definido como um conceito, começa a ser pensado. Então, a Kimberlé Crenshaw, ela é uma intelectual, uma jurista norte-americana, também uma mulher negra, ela pode voltar, ela transforma isso em um conceito, né, acadêmico. E aí eu vou trazer agora um vídeo dela, em que ela fala como foi que ela chegou a esse conceito, né? Eu vou transmitir aqui, viu, Juliana? Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma DeGraffenreid. Emma DeGraffenreid was an African-American woman, a working wife, and a mother. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. Emma, like so many African-American women, sought better employment for her family and for others. She wanted to create a better life for her children and for her family. But she applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a Black woman. Now, the judge in question dismissed Emma's suit. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say, that the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma DeGraffenreid was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. Now, as a student of anti-discrimination law, as a feminist, as an anti-racist, I was struck by this case. It felt to me like injustice squared. So first of all, Black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it.
many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial, and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. Quem gostaria de comentar? Você, Juliana, que ficou assim interessadíssima. Não, na verdade, porque eu acho que é um exemplo ela é muito didática, né, na explicação do motivo, ou seja, a partir de um caso muito concreto para a gente conseguir entender e compreender o nível da injustiça. Então, eu gosto muito de observar essa forma de construção dos conceitos e como eles aparecem, ou seja, essa ideia de como é que a gente vai enfrentando um fenômeno ao observá-lo, que é algo que a gente fala, por exemplo, sobre a criança em situação de rua, que ela não é criança, mas também não é adulto, né? Esse não lugar, porque tem a ver com esse cruzamento de situações. Achei bem importante. Isso, e é falar dessa experiência, né, eu vou falar, Lorena, e depois te passo a palavra, de a gente pensar um menino do gênero masculino que ocupa uma casa que tem mulheres, e aí não tem a figura do pai presente, e aí é esse menino que precisa sair para trabalhar, para colocar comida na mesa, para poder dar uma garantia de sobrevivência para sua mãe, suas irmãs. Então, deixa de ser um menino criança, né, para ser um menino trabalhador. E aí essa experiência, né, de ser criança, de sair para brincar, enfim, de ser bobo, ela não é integrada ali naquele fundo de vividos, né, que eu trouxe. Então, é uma criança que vai se desenvolvendo sem saber como é bem a experiência de ser criança, porque muito cedo precisou adultecer. Lorena. Estão me ouvindo agora? É isso, eu gosto muito desse vídeo, porque quando ela pega esse exemplo da General Motors, ela inclusive consegue fazer outras ramificações para pensar, por exemplo, por que os homens negros só trabalham na linha de produção, no trabalho pesado, né, de chão da fábrica, e por que mulheres brancas estão sempre nessa outra posição de secretariado, que enfim, seria uma profissão mais refinada, ou que teriam um outro tipo de prestígio social. E aí a Kimberly, ela coloca muito bem a mulher negra nesse espaço, e que antes realmente não tinha algum tipo de definição ampla para poder acolher esses dois paralelos. E eu gosto muito quando ela traz essa coisa da encruzilhada, né, do cruzamento, porque ela está ali justamente bem em cima desse cruzamento, e dessa interação que quebra um pouco com essa ideia que a gente tem, né, dessa interação que é só do meio para a gente, da gente para o meio, porque é maior do que isso. Então, a maneira como ela usa a palavra, né, interseccionalidade, para poder justamente amarrar ali esse espaço, que é uma coisa muito em cima da outra, do cruzamento das intersecções, ela abre vários precedentes, né, pelo que você falou, porque Juliana trouxe, como é essa criança que tem que assumir o papel de adulto, esse adolescente tem que assumir o papel de adulto, essa pessoa negra que não pode ser uma pessoa negra, em vários espaços ela tem que fazer algum tipo de performance, tem alguns autores que tratam disso também, né, em espaços brancos, como é que você vai se comportar, porque acaba que vira sempre uma performance para você tentar se encaixar nesse espaço que não foi feito para você, mas que você de alguma forma está tendo que habitar, né?
a gente for ver, por exemplo, a experiência na universidade, que é algo que você estuda, então é bem interessante ver como esses cruzamentos, né, que são cruzamentos novos, contemporâneos, né, se a gente for pensar quanto tempo as pessoas negras estão aí podendo ser vistas enquanto pessoas, enfim, que é uma coisa bem nova e que me dá, além desse aparato teórico muito rico, ela traz essa possibilidade de nos pensar no mundo, né, de pensar qual é o nosso lugar do mundo, que quebra com essa ideia hegemônica colonial do universalismo branco. Gosto muito disso. Isso, inclusive, na minha pesquisa, eu estudo a experiência, né, de pessoas negras em cursos de alto prestígio. E aí teve uma fala de uma estudante que me marcou muito, assim, porque o que eu tentava entender era justamente essa questão da performance, né, como é que essas mulheres negras, estando em cursos de alto prestígio, lidam com a questão de se relacionar o tempo inteiro com pessoas brancas. Como é que é isso? Como é que essa pessoa faz para se tornar membro da universidade, né? O que é que ela precisa fazer? Como é que se dão as relações? Como é que se comunica com o professor? Como é que fala com os estudantes, os próprios colegas, para entender se o racismo atravessa aí essa experiência. E aí teve uma estudante que ela falou que ela estava no estágio, né, fazendo uma entrevista de seleção para o estágio, e aí a entrevistadora era uma mulher branca, né, e aí era uma mulher branca, dos olhos claros, e aí, do nada, assim, essa mulher começou a falar, não, porque eu entendo muito bem essa questão do preconceito. Eu mesma já sofri preconceito por ter os olhos azuis, não sei o quê. E aí a estudante, ela disse que ela ficou chocada, mas ela ficou, entendo você completamente, é isso mesmo e tal. E ela fala assim, o que é que eu ia dizer? Sabe, eu estava ali na entrevista de emprego, era uma pessoa que ia definir o meu futuro, se eu ia ficar no estágio ou se eu não ia ficar no estágio. Então, eu precisei, naquele momento, compactuar com o que ela estava falando. Por mais que eu não acreditasse, por mais que eu estivesse chocada. E aí é nesse sentido que a gente vê como a experiência ela se dá, né? A pessoa, ela está discordando, ela tem outros valores, uma outra compreensão sobre o que é que aquele fenômeno significa, mas na hora da prática, ela não tem o poder de bancar o que ela acredita. Porque quem tem o poder naquela situação é a pessoa que vai contratar ela, dizer se ela vai participar do estágio ou não. E, enfim, né, a gente vê vários outros casos disso acontecendo na universidade, inclusive quando a pessoa negra assume um determinado poder de dizer não para uma situação de violência, aquele professor acaba perseguindo ela. Então, são situações de risco e muitas vezes a gente vai precisar compactuar para não sofrer uma sanção maior, né? Então, essa é a experiência da interseccionalidade em jogo também, né? Acho que fala muito disso, assim. Alguém gostaria de comentar alguma outra coisa? Eu posso falar, né? Eu achei bastante interessante essa questão, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas negras em cursos tradicionais, né? Como engenharia, psicologia, medicina, entre outras coisas, porque eu acho que nisso, primeiro que causa até o estranhamento da própria pessoa negra, né, que a gente está ali habitando um espaço que é majoritariamente branco e que parece até errado ali, né, você se sente como se fosse um corpo estranho, assim, como se não tivesse que pertencer ali, e ao mesmo tempo, eu também percebo que quando a gente vai rompendo esses espaços de branquitude, o tempo todo a gente tem que fazer aquelas movimentações de me aceite, eu tenho que estar aqui e ver aquele cansaço, porque o tempo todo que a gente veio trazendo aqui nesse ciclo, né, foi a importância de políticas públicas, do respeito, ao mesmo tempo que esse lugar de estar sempre o tempo todo falando, me respeite, tem esse estatuto X, né, no caso da pessoa negra, o estatuto da igualdade racial e tudo mais, também gera um cansaço mental muito grande, né, porque você sempre tem que estar naquele local de me respeite, sendo que aquilo é o básico. Além de que, quando você chega, várias coisas suas são respeitadas quando você chega nesses ambientes, né? Às vezes você tem o dinheiro, você é uma pessoa negra, tem dinheiro para ir num local X, mas você pensa duas vezes de ir naquele local X. Por exemplo, uma pessoa negra que tem o dinheiro para ir na Zara. Você pensa duas vezes para entrar na Zara, naquele local, porque você sabe todas as coisas. Não precisa ir muito longe, o Outback.
O Outback já não é um restaurante assim que já está naquele padrão, mas você percebe os diferentes tratamentos no Outback do Iguatemi quando você é uma pessoa negra, mesmo você tendo dinheiro para ocupar aquele espaço, né? É uma constante luta. E, por fim, acho que o serviço público, né? Você percebe quem está no alto escalão do serviço público, apesar das políticas de cotas. Eu estava até vendo hoje, estava fazendo uma resolução de um exercício de concurso, e eu até fiquei assustada aqui quando tem algo no CREPOP sobre racismo. E na alternativa estava falando assim, era Estatuto da Igualdade Racial, uma alternativa sobre racismo reverso. Será verdadeiro ou falso? E mais de 90% das pessoas erraram essa questão porque botaram verdadeira nessa alternativa. E foi da prefeitura daqui de Salvador. Eu fiquei, poxa, velho, fiquei assim, espantada, né? Foi 90% de pessoas que acreditam que existe racismo reverso. Fiquei assustada. Realmente a gente vive numa bolha, né? Sempre eu tenho essa sensação de que a gente que está na universidade discutindo relações raciais, a gente muitas vezes me dá uma sensação de esperança, assim, de ver vocês, sabe, falando sobre isso e tal, e pautando, me dá uma, poxa, as coisas estão acontecendo, tá mudando, mas quando a gente vai para fora e vê que uma questão de concurso, né, que muitas pessoas fazem concurso e que muitas pessoas erraram por achar que racismo reverso existe, bate aquele desânimo, assim, né, de não estar avançando tanto quanto a minha sensação indica, sabe? Quando a gente vai para fora da bolha, a gente vê que não avançou tanto assim. Maíra. Eu acho que esse assunto se desgastou um pouquinho, que aconteceu domingo, no Oscar, mas ontem comentou bastante. E aí eu tava assistindo no Globoplay, e aí tava o Porchat como um dos que estavam presentes ali apresentando, né, no Globoplay. E aí um outro comunicador falou da questão de que o Chris Rock também é casado com uma mulher negra, então o Will Smith foi errado sim. Só que o outro comunicador falou que a gente não pode colocar no lugar da esposa de Will Smith, que ela tem uma doença e tal. Só que o jeito que Porchat rebateu o comentário de que o Chris Rock também é casado com uma mulher negra. Então, aí você percebe que isso é um discurso que está muito... Eu vi isso muito no Twitter, todo mundo falando que Porchat foi certo, que parece que deu uma agressão física. E aí você percebe que o quão enviesado está esse discurso de que... parece que todos ali são um só. Mas parece que... Eu posso estar falando besteira, gente. Se falar besteira, eu me corrijo. Mas que as particularidades ali da mulher... Enfim, eu não sei como estruturar esse argumento que eu pensei, mas... Eu acho que eu estou acompanhando. Pode terminar seu raciocínio, vá. Mas o quanto foi de mau tom essa fala de Porchat, que ele generalizou, né? E é isso. Foi bem debatido ontem no Twitter essa questão. É isso que você fala. Para além de o tapa estar certo ou o tapa estar errado e o Smith estar certo, o argumento que se utiliza, né, para falar sobre isso, não, Chris Rock também tem uma mulher negra, então não tem problema ele falar da mulher de Will, que é negra, que é isso que você diz, como parece que por serem dois casais negros é a mesma coisa, então um pode fazer com o outro o que quiser, né? Tem uma liberdade aí que não tem limite. Então, para além, né, de pensar o tapa, pensar como a gente percebe isso, o que é que a gente fala sobre isso, e é esse argumento de Porchat que tem várias camadas problemáticas aí. Inclusive, retomando isso da interseccionalidade, ok, é uma mulher negra, mas é uma mulher negra que vive numa condição específica de alopecia, ela perde o cabelo, né? Ela hoje é uma mulher careca, então isso tem vários reflexos na autoestima dela, por exemplo, é uma mulher negra que já não é vista socialmente como uma mulher bela, e aí quando fica careca, isso vai se afunilando, né? Tipo, vai se densificando, na verdade, essa discussão. E eu acho que um ponto importante nessa discussão da interseccionalidade e que muitas vezes pessoas de má fé utilizam para distorcer é como se fosse uma competição de sofrimento, né? Estamos aqui competindo quem é que sofre mais. Eu sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher branca pobre. Mas eu sou um homem
negro que vive com deficiência. Então, quem é que sofre mais, né? Dá essa sensação de que é uma competição de sofrimento, sendo que não se trata disso. A interseccionalidade vem para demonstrar que não é um sofrimento não se dá da mesma forma para todas as pessoas, e que, inclusive, estar em determinadas categorias sociais não vai ser determinante sobre o futuro dessa pessoa. Então, retoma aqui Lorena Eltz, por exemplo, que é uma pessoa que vive com deficiência, mas por ter determinados acessos, conseguiu transformar a experiência dela de ser uma pessoa vivendo com deficiência, né? E, então, não é disso que se trata de competir, mas sim da gente conseguir dar nome para essas interseccionalidades, conseguir transformar as formas como a gente se relaciona umas com as outras, e inclusive conseguir construir políticas públicas efetivas para as pessoas, pensando nessas condições específicas das intersecções. Né? Eu acho que esse é um ponto assim sensível e importante da gente estar pensando, porque tem muita gente que utiliza essa questão para dizer, né? Eu sofro mais, eu sofro menos. Eu vi que João Pedro levantou a mão. Você quer falar, João Pedro? Toda essa questão, né, tipo, dessa questão de trazer, de unificar, é como esse mecanismo mesmo de racismo, de tratar todos os homens negros como uma entidade, ou mulheres negras como uma entidade, e como não importa o que se faça, vai haver um julgamento negativo à ação dessa pessoa negra, porque ela vai ser comparada a várias outras e tudo mais. Então, às vezes, não tem para onde correr. A pessoa negra vai ser criticada, fazendo A, B, C ou D, ou não fazendo nada. Você falando isso, né, de que se uma pessoa negra ela faz, todas as outras pessoas negras acabam pagando, né, por isso. Eu recentemente estava trabalhando em um projeto que era com mulheres trans, e aí eu fazia grupos com essas mulheres, e elas sempre traziam muito isso, assim, de que uma sempre acaba pagando por todas. E aí isso é o que acaba, né, conformando os estereótipos de como a sociedade, né, vê as pessoas trans, né? São pessoas barraqueiras, são pessoas problemáticas, são pessoas traiçoeiras, interesseiras, e elas traziam muito disso, né, de como uma paga por todas, que é algo que não acontece, muito raro a gente vê na experiência da branquitude, né? Uma pessoa branca tendo uma atitude, não, é justificável, vamos tentar entender aqui o que foi que esse menino branco está traficando. Mas se é uma pessoa negra, não, é porque ela é negra, né? Então, a gente vê isso de como um paga por todos. Gente, eu acho que o que eu tinha para trazer mais era isso, assim, para vocês, né? Como essa experiência da interseccionalidade, do desenvolvimento, ela se intercruza, e, inclusive, não tem como a gente pensar uma sem a outra, né? As duas, elas estão em relação, porque para a gente pensar desenvolvimento, a gente tem sempre que pensar as categorias sociais, e muitas vezes essas categorias, num corpo só, não tem uma fronteira definida. E acho que é muito interessante isso de porque se diz que a interseccionalidade, ela é um entendimento de uma encruzilhada, né? E essa encruzilhada, ela inclusive é a encruzilhada do próprio corpo, né? O corpo é o que conforma a encruzilhada, é esse ponto de intersecção onde as diversas categorias, elas se cruzam. Né? Então, acho que era isso, assim, que eu queria trazer para vocês hoje. Anny, obrigada. Eu queria te, né, assim, colocar uma pergunta, um comentário, na verdade, que é independente da perspectiva teórica, né, com que a gente está trabalhando, ou que a gente compreenda e faça a leitura sobre o ser humano, a importância de compreender esses fatores interseccionais, né, ter essa chave de análise na forma de compreensão da realidade. Porque eu acho que é muito empobrecedor, porque naquela mesma imagem, né, da encruzilhada, a gente colocaria muitas outras rotas e estradas. Então, a gente colocaria a rota do gênero, né? A gente colocaria muitas outras dimensões que vão se colocando, assim, atuando. E aí, numa discussão, até no trabalho de Lucas, de defesa do projeto dele de mestrado, uma discussão era: é importante superar uma visão de soma das variáveis, como isso que você coloca, né, entre uma
quase como um nível de, tipo assim, você marcou um ponto, marcou 2 pontos, marcou 3 pontos, como se fosse um checklist em que cada vez mais que você tem uma categoria, essa categoria eleva um ponto. Ou se você entra na outra categoria, naquela dimensão, você diminui um ponto, digamos assim, como se fosse uma conta matemática. Superando essa visão para propor uma visão de sobreposição, combinação, formando uma outra moldura, que ela usa, inclusive, nessa ideia de frame, assim, uma outra moldura de análise que não é comparável com a anterior. Então, a gente não está falando aqui de intensidade, porque tem uma autora que é Chibernas, né, que a gente usava até na pesquisa para falar sobre as teorias de exclusão, que ela vai dizendo sobre o acúmulo de deficiências. Na perspectiva dela, ela acredita assim, a sociedade consegue dar conta de 1, 2 deficiências, mas na medida em que o sujeito vai tendo mais e mais deficiências, o que ela está chamando de deficiência é isso, é o polo, digamos assim, menos favorecido de uma certa escolha. Então, entre ser homem e mulher, a deficiência seria ser mulher, né? Entre ser branco e preto, a deficiência seria ser preto. As coisas sociais, ela vai dizendo, então a sociedade, ela não consegue dar conta dessa soma. Então, ela traz com a ideia de soma, né? Ela vai dizer assim, então, ser uma menina em situação de rua é pior do que ser um menino em situação de rua. Se é uma menina em situação de rua e é usuária de substâncias psicoativas, é muito mais grave do que só ser uma menina que é pobre, que está em situação de rua e é negra. Então, ela vai trazendo um pouco essa ideia, né? E aí eu queria problematizar essa noção de soma e de mudança de enfoque, né? Quase como se aquela discussão entre qualitativo e quantitativo. Se trata de uma mudança de quantidade ou é uma mudança de qualidade em termos das vulnerações ou vulnerabilidades que o sujeito está submetido. Eu acho que a discussão é nesse caminho mesmo, como eu estava falando, disso que muitas vezes as pessoas se apropriam do conceito de interseccionalidade para tratar como se fosse uma competição de injustiças. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que eu fico pensando, né, de que, de fato, não é uma soma de quem sofre mais ou de quem sofre menos. Mas, como você trouxe aí, a gente sabe na sociedade quais são as vulnerabilidades que as pessoas estão mais expostas e como isso vai influenciar no desenvolvimento, na escassez de recursos, nas limitações. Então, pensando, por exemplo, construção de políticas públicas, é imprescindível que a gente faça um resgate histórico de como essa vulnerabilidade ela se dá na prática, se dá na experiência, para que a gente estabeleça mesmo assim prioridades de como lidar com determinadas situações de vulnerabilidade, né, com determinadas intersecções. Então, isso é algo que Bell Hooks traz nesse texto dela, né, que eu falei. Não se trata de uma competição, claro, mas é importante a gente fazer esse resgate para a gente conseguir construir políticas e pensar políticas cotidianas para a gente estar sanando essas problemáticas, né, da interseccionalidade. Então, acho que a discussão caminha por aí mesmo. Só para comentar essa fala de Lucas, João Pedro, te passo a palavra. Mas eu fiquei pensando, você falou disso, né, Lucas, de armadilha. Eu acho que muitas vezes a apropriação, né, desse termo opressão acabou se tornando uma armadilha, porque agora tudo virou opressão. Não que não sejam vulnerabilidades, né, mas acho que a opressão está muito mais relacionada a uma ausência de possibilidade de ação, quando a pessoa realmente fica congelada. Quando uma criança, por exemplo, na pandemia, ficou sem possibilidade de ação, de denunciar o opressor que vive com ela, porque não estava indo para a escola. Então, isso é uma opressão densa e grave, no sentido de que não tem o que essa criança fazer. Ela está ali sendo violentada dentro de casa e não tem um espaço de denúncia. Então, é a opressão nesse sentido, né, que é muito diferente da vulnerabilidade, no sentido de uma pessoa que consegue aí mobilizar os recursos do meio para se movimentar e conseguir se desenvolver em meio às limitações. Então, é por isso que eu acho que muitas vezes o sentido de opressão, ele acaba ficando esvaziado, né? E é nesse sentido também que eu acho que a gente precisa mesmo criar uma agenda do que é vulnerabilidade, do que é opressão, o que está mais urgente da gente fazer agora, né? De criar possibilidades de políticas e de relações para determinadas situações que o ser humano, ele fica congelado, assim, de mãos atadas mesmo, sem conseguir o que fazer. Eu acho que tem um pouco dessa armadilha atualmente também.
Era esse o comentário. João Pedro pode falar. Eu queria fazer um comentário rápido, complementando algo que Lucas me fez pensar, né, sobre toda essa questão de racismo reverso e etc., de como esse discurso do somos todos iguais, e essa é uma luta que a gente vê como, né, um determinado comentarista da Folha aí, de querer provar que o racismo reverso existe, é, acima de tudo, um projeto para deslegitimar políticas sociais públicas, né? Porque se todo mundo sofre racismo, se o racismo é algo que afeta todo mundo, por que pessoas negras precisam de programas, precisam de cota, sabe? Ou pessoas indígenas, se esse é um problema de todos? Então, além de uma ignorância, é um projeto, né? Existe um projeto bem claro aí, pelo menos para mim, sobre por que essa discussão está tão fervorosa em certos espaços. Pode ir, Vivian. Não, é só sobre essa discussão, né? Eu fiquei refletindo também uma coisa que eu estava até conversando com meu pai alguns dias desses, que foi porque, né, eu vejo assim, por exemplo, mais negros atuando dentro da psicologia voltados a políticas públicas, enquanto em outros espaços nem tanto. Aí eu fui também olhar assim no campo do direito, né? Na faculdade de direito, a maioria dos alunos que são voltados para a defensoria pública e MP são pessoas negras. Aí eu fico pensando por que sempre nós negros, e no caso também de outras minorias sociais, né, acabam estando nesses espaços de luta, né, e a gente não vê inclusão das outras pessoas, dessas camadas que estão na maioria. Há um passo que eu também, como eu já disse anteriormente, acho que isso gera uma sensação de fadiga na pessoa. Um exemplo disso que eu percebo eu sigo um jornal, né, um jornal de cultura negra, e aí ele postou um vídeo de uma criança quando aconteceu o caso daquele senhor, né, que foi asfixiado até a morte nos Estados Unidos. E aí era uma criança de em torno de 5 anos, que ela falava inglês, alguma coisa assim, sem briga, sem luta, e gritando dentro da marcha do movimento negro. Todos os comentários foram dizendo que lindo e tudo mais. Eu não sei se eu estou muito pessimista e tal, eu não consegui ver muita beleza naquilo, porque ela era uma criança de 5 anos que não deveria estar naquele movimento, ficar ali lutando, falando aquelas palavras. Não porque ela não tem que reconhecer sua negritude, mas eu fico pensando, ela é tão pequena para já estar tendo que lutar por aquele sistema, né? E aí eu fico me questionando esses pontos, né? E a gente sempre está nesse lugar de luta desde criança, né? A gente se forma também é voltado para políticas públicas, porque a gente começa a ver várias falhas, às vezes, no nosso curso, no sistema em si. E aí, às vezes, a gente também acaba se frustrando, porque a gente não pode mudar o mundo, né? A gente vai com aquilo de salvar. Eu mesmo, às vezes, eu com aquela mentalidade, não, eu quero mudar o mundo todo, mas não dá para mudar, né? Dá para mudar um pouquinho a sociedade, mas o mundo todo, não. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Juliana, você quer comentar? Depois eu vou. Na verdade, tem um pouco dessa sensação que Vivian coloca, desse cansaço, né? Porque a gente vê a discussão sobre a dimensão racial associada sempre a racismo e sempre a lógica de que são as pessoas negras que vão fazer esse debate, ou as pessoas indígenas, né? Então, a gente não consegue compreender raça enquanto uma dimensão. A racialização das pessoas brancas, por exemplo, enquanto essa sendo uma dimensão importante do desenvolvimento. Ou seja, o seu corpo tem uma variável que anda por aí. Essa variável que anda por aí é a cor da sua pele, né? É o pertencimento étnico-racial. Como é que a gente lida com isso para todas as pessoas, sem ser necessariamente só quando a gente trata das pessoas no sentido de vulnerabilidade e vulnerações? A gente não pode também analisar privilégios, né? No sentido de como é que uma cor, como é que a pessoa branca, ou os olhos azuis, por exemplo, produz privilégios? Como é que isso é um fator de desenvolvimento no sentido de promover e abrir portas? Por que a gente também não fala sobre isso? Então, acho que essa é uma dimensão que faz com que a pessoa ainda se sinta não identificada. Porque ela não entende. Então, a discussão sobre racismo e sobre raça só será pelas pessoas negras. Eu faço a consultoria para uma atividade, né, de trabalho e, obviamente, no Novembro Negro, as pessoas queriam começar a fazer uma discussão sobre o racismo. E a discussão sobre o racismo, eu dizia, e aí, inclusive, assim, vamos nos dirigir às pessoas brancas.
Eu falei, pelo amor de Deus, assim, vamos falar de outras coisas no mês de novembro que não seja o racismo, porque não é essa a questão para os negros. Assim, não foi eles que causaram essa grande questão, como o Lucas coloca, né? Então, assim, vamos pelo menos nesse mês não falar para outras pessoas, vamos convidar, então, sem ter que trazer a temática do racismo, trazer todos os profissionais negros que a gente conhece. Então, vamos trazer o pediatra negro, vamos trazer o psicólogo negro, o pedagogo negro, vamos trazer as pessoas para falarem das suas áreas de especialidades, sem que seja sempre para falar sobre essa temática, né? Assim, Jeane às vezes fala isso, eu sei falar sobre outras coisas, sabia? Assim, eu estudei sobre outros temas na minha formação, que não é apenas sobre a questão racial. Então, como é que a gente faz esse deslocamento? Como é que a gente consegue fazer com que pessoas que podem escolher debater ou não esse tema, debaterem? Porque é isso que a gente está falando, né? É uma escolha. Uma pessoa que está menorizada, como diz Lucas, ela não tem opção. Isso é uma questão que entra para ela no dia que ela nasce. Então, efetivamente, ela vai estar perpassada por essas questões. Mas o outro, na lógica do privilégio, ele pode não ter que repensar a sua lógica, ele pode nunca ter que questionar sobre isso. Então, assim, é muito comum, né? A gente sabe disso. Faz uma discussão na escola sobre pertencimento étnico-racial. Todos os pais que aparecem são negros. Aparece um ou dois pais brancos. Essa é uma temática que me interessa, essa é uma temática que é importante, né? E eu fico pensando como é que a gente pode trazer isso na lógica do desenvolvimento. E eu penso que a única forma de fazer isso é trazendo a dimensão racial em todas as pesquisas. Ou seja, eu preciso, na hora de descrever uma pessoa, descrever o pertencimento étnico-racial. Porque eu preciso explicar, ou seja, explicitar que essa é uma dimensão importante. Nessa linha do que Vivian falava, sobre as pessoas negras fazerem determinadas escolhas, né? A gente estava fazendo um levantamento sobre, na pesquisa Criança e Cidade, eu, Leila Minac, Camila Mello e Larissa Fraga. E a gente estava pesquisando e fazendo uma revisão de literatura sobre os trabalhos de cidade que traziam as dimensões de raça, gênero e classe social. E a gente observou, a gente não conseguiu concluir esse levantamento, né? Porque uma hipótese que Camila levantava, por exemplo, será que todos os pesquisadores que trazem a dimensão racial são negros? E aí coloca uma questão, como é que a gente investiga o pertencimento étnico-racial dos pesquisadores, já que essa não é uma informação facilmente acessível, no sentido de que isso não está dado, né, como uma característica. E é muito importante pensar, né, que os nossos estudos em desenvolvimento não falam sobre essa dimensão. Simplesmente você infere essa dimensão pelas questões de classe social, por exemplo. Então, um estudo que é feito com pessoas em situação de vulnerabilidade, você subentende e compreende que esses sujeitos, então, são negros. E aí aparece, inclusive, a questão racial, né? Quando é para marginalizar até. Então, eu fico pensando muito o longo caminho que temos ainda pela frente nesse debate. Mas muito obrigada. Eu vou te passar a palavra, viu? A relação, ela fica muito incompleta, né? Só o sujeito negro, é só o sujeito indígena, o sujeito cigano que está lutando por sua política, Mas, como a gente estava falando, por mais que a gente tenha diversos estatutos, né, de igualdade racial, de igualdade de gênero, a conta, ela fica incompleta se o outro lado não faz sua parte, né? Se o outro lado não repensa a sua forma de estar se relacionando com pessoas negras, por exemplo. Pessoas brancas que são socializadas para sempre se relacionar com pessoas negras num lugar de subordinação, quando entra na universidade, tem ali um colega negro, vai se relacionar com esse colega negro, um negro no lugar de subordinação. Então, é nesse sentido que a conta da relação, ela fica incompleta se a gente está lutando aqui, falando sobre as coisas, pensando as coisas, mas o sujeito branco continua usufruindo do seu privilégio como se ele não tivesse nada a ver com isso. E aí, algo que eu tenho percebido muito, assim, atualmente, é essa questão da agressividade, né? Porque a gente está cansado. E até no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente está com sono, eu tendo a ficar muito irritadiça. E a gente está cansado, sabe? A gente está cansado de o tempo inteiro ficar falando a mesma coisa, dizer que racismo reverso não existe, para no final das contas, numa questão de concurso, as pessoas acharem que isso existe. Então, a gente já está assim tomado, sabe? E quando teve os atos lá nos Estados Unidos por George Floyd,
as pessoas estavam assim indignadas, tocando fogo em tudo. E eu lembro que eu entrei em discussões muito pesadas assim com minhas primas, delas dizendo, não, mas tem que ser pela via do diálogo, quebrar as coisas não adianta nada. Mas a gente já está dialogando há muito tempo, sabe? E as coisas parecem que não se movimentam. Então, esse fator da agressividade, assim, para implicar o outro, eu tenho pensado muito sobre como isso tem funcionado na prática, porque certamente o julgamento do cara, né, que assassinou George Floyd não teria sido o mesmo se não tivesse essa comoção que não foi simplesmente nacional, né, não foi no território dos Estados Unidos, mas foi uma comoção, assim, mundial. Inclusive, se teve dificuldades para escolher as pessoas do júri, porque era algo que todo mundo estava sabendo. Então, é implicar o outro lado na sua responsabilidade, né, porque, no final das contas, é uma luta coletiva, assim, não é só dos negros. Eu queria mostrar uma imagem, Juliana. Estava no slide, mas eu posso mostrar aqui, que eu acho que fala muito sobre isso que a gente está falando, que é essa imagem aqui que eu coloquei, que foi do ato, né? Que foram mulheres brancas fazendo uma barreira humana, do outro lado estava a polícia, e dentro, né, dessa barreira estavam as pessoas negras. E aí eu fiquei pensando nessa imagem sobre esse reflexo dessa implicação, porque são mulheres brancas que têm noção de seus privilégios e faz um uso desse privilégio no sentido de dirimir a desigualdade, impedir que pessoas negras sejam violentadas por terem quase uma certeza, assim, né, de que a probabilidade de serem atacadas por serem brancas, elas diminuem, né, e provavelmente brancas de uma determinada classe social para estar se arriscando nisso, né. Então, acho essa imagem, assim, simbólica no sentido de falar de uma prática, né, de não ser só aquela política pública macro, um estatuto da igualdade racial que vai fazer com que as relações elas se tornem mais igualitárias, mas do sujeito, a pessoa, se responsabilizar e fazer uso do seu privilégio para algo, né? E aí eu acho que essa imagem é bem emblemática, assim, nesse sentido. Mais questões, mais aspectos a serem comentados. Eu queria, então, aproveitar para agradecer mais uma vez a Anne, né, pela presença, por ter estado aqui conosco, colaborando com essa discussão, trazendo a sua prática, os seus estudos. Um dia você pode vir falar também da sua dissertação de mestrado, você pode falar um pouco sobre alguns dos achados, mas seria bom a gente poder se aprofundar nisso, né? Eu fico com muito orgulho quando na universidade a gente tem essa trajetória, que é uma trajetória que a gente espera de sucesso em termos de produção de conhecimento, né? Alguém que estava no PIBIC, alguém que vai para o mestrado e defende, retroalimenta, produz informações e dados que são consistentes com aquilo que a gente está produzindo. Ainda mais, e eu tenho elogiado todas as pessoas que têm aceitado esse desafio em tempos de pandemia, né? Que é realizar um curso de pós-graduação nesses tempos, não são tempos fáceis. Então, é super desafiador e, por isso, o mérito é ainda maior para quando as pessoas conseguem. Então, muito obrigada, em nome de todo o GAKE. Eu que agradeço, foi ótimo pensar as coisas junto, né? Eu acho que isso é muito mais enriquecedor, porque a gente prepara uma apresentação, assim, pensa no que é importante de falar, o que é que a gente pode discutir, mas acho que o mais legal é quando isso toca a pessoa que está ali do outro lado, e aí ela responde, é como uma caixa de ressonância, né? A gente vai pensando junto e as coisas vão ecoando. Então, agradeço também a todo mundo que esteve presente, todo mundo que participou, o convite. Muito obrigada. E, na verdade, são esses momentos também que nos descansam, né? Eu costumo dizer, assim, que às vezes a gente tem essa sensação da bolha, de que a gente fala para as mesmas pessoas, ou de que a gente já fala para pessoas que já estão convencidas, digamos, dos nossos argumentos, mas acho que, de fato, é a importância de poder nos sentirmos não sozinhos, né? De sentirmos que estamos, de certa forma, juntos, nisso que é a resistência, nisso que é a ação, né? Porque eu acho que não é só resistência, não é só resistir, é agir, é mudar, assim como o João Pedro coloca, né? É um momento, na verdade, é um projeto, quando aparecem essas discussões no ano de 10 anos das cotas, quando elas serão reavaliadas, aparecer novamente essa discussão sobre racismo reverso,
Nós estamos no 5º ministro da Educação. Não se trata, né, não se trata de algo aleatório, não é à toa, é um projeto, né? É um projeto de destruição, é um projeto, de fato, de extermínio desses jovens, quando você coloca a foto dos meninos, das crianças, e o quanto somos coniventes se a gente não traz esse debate à tona. Então, eu acho que a gente precisa, sim, desses momentos, como disse Conceição Evaristo, de nos aclombarmos. É o momento da gente estar junto para poder partilhar e nos fortalecermos, porque eu acho que individualmente a gente até pode se cansar, mas em termos de coletivo a gente tem que permanecer, né, muito ativo. Então, quando um cansa, o outro segue levantando a discussão. Antes de finalizar como um todo, eu quero convidar, né, para o próximo debate, que a gente vai discutir um tema que hoje pareceu bastante, mas no dia 27 a gente vai falar especificamente de uma das dimensões da interseccionalidade, que é a ideia do racismo e desenvolvimento humano, vai ser no pronto. Então, 4 de maio, vamos ter o debate sobre racismo e desenvolvimento humano. Quem vai fazer esse debate é a professora Dandara, não é isso? Dandara Ramos, exatamente. Então, obrigada, Anne, sinta-se convidada para os próximos, convidem outras pessoas para esse espaço. A gente eu considero que todas as ações de extensão são atividades de resistência e forma de difusão da universidade, né? Eu acho muito importante que a universidade tente minimamente romper essas barreiras, difundindo aquilo que produz, utilizando os recursos públicos de uma forma mais ampla, que tenha acesso para mais pessoas. Eu acho que isso é bem importante. Então, divulguem a ação. Os outros debates, a gente teve, isso está gravado, então estão disponíveis nas redes sociais do GAIC. Acho bem importante que a gente possa difundir esse material para outras pessoas que podem se interessar. Por fim, só para parabenizar, né? Adorei as imagens, acho que foi um ponto para o debate maravilhoso. Assim, eu acho que a arte nos permite fazer uma discussão por outra via, né? Nos toca de outra forma e, de fato, ilustra muito aquilo. Eu acho que a gente entra, eu tenho de novo repetido o projeto de extensão, agora como disciplina, que é o Infância em Cena, né? Que é trazer o cinema para a gente discutir as temáticas. E eu acho que a sua escolha pelas obras de arte, mesmo quando não queria falar aquilo que você analisou como um caso de Frida, mas acho que ela nos faz ressoar de muitas formas, assim. Então, parabéns pelos slides e pela apresentação. Eu gosto disso também, acho que a arte toca a gente de uma forma especial e mobiliza a gente até a falar. É um recurso que eu gosto de usar, principalmente nesse momento, né, que a gente não se vê, muitas pessoas tendem a ficar mais retraídas com a câmera fechada, e aí com a arte dá uma mobilizada, até uma vontade, né, de falar o que viu, o que sentiu, o que percebeu. Eu gosto disso também. E só para finalizar, sobre algo que você falou desse aquilombamento, né, são temas difíceis, acho que remetem a memórias pessoais e coletivas que muitas vezes são difíceis, mas quando a gente está junto, assim, faz sentido, né, quando ecoa, vale muito a pena. Eu acho que essa é a sensação, assim, de que a pena vale, sabe? Então, obrigada mais uma vez. Fiquem bem, gente, nos encontramos nos próximos encontros do GAIC. Um abraço, obrigada a todos, tchauzinho. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.